Amigos, apenas fazer esses breves comentários sobre os tormentos do inferno fez que eu me sentisse mal. Não sou capaz de comunicar o que minha mente concebe acerca dos tormentos do inferno. Entretanto, suplico que aceitem a misericórdia de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não venham a experimentar o que não posso expressar com a minha língua, e então cheguem a dizer: estamos atormentados nesta chama, como está em Lucas 16, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24. O versículo 22 exemplifica a partida dos piedosos e dos ímpios desta vida, pois ele diz: o mendigo morreu, e morreu também o rico. O versículo 23 mostra o lugar para onde vai tanto o ímpio como do piedoso após a morte. Um estado no seio de Abraão, na glória, o outro estava no inferno. Agora o versículo 24 nos revela o arrependimento tardio dos ímpios, quando eles são lançados no inferno. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. A partir da palavra clamando, podemos observar a mudança pela qual passarão os ímpios quando forem lançados no inferno. O rico é tratado clamando, ele é retratado clamando. É como se ele tivesse passado todo o tempo em que viveu em prosperidade na terra ao lado de seus companheiros rindo, brincando, zombando, bebendo, escarnecendo, ofendendo, amaldiçoando, praguejando e perseguindo os piedosos. Mas agora o caso é diferente. O cenário mudou completamente. Seu orgulho, força e coragem foram totalmente humilhados e ele clamou. Nem sempre o riso dos ímpios passa tão rápido, mas com certeza terminará em clamores. O triunfo dos ímpios é passageiro. Considerem que vocês deverão passar por uma mudança aqui ou no inferno. Se vocês não se tornarem novas criaturas, pessoas regeneradas e como criancinhas antes de partirem deste mundo, vocês sofrerão uma terrível mudança, pois quando entrarem no inferno, vocês vão clamar. Mas os bêbados que cantarolam e se alegram no banco da velha casa não pensam nessa verdade. Será que ela os faria mudar seu semblante e clamar? O que farei? Para onde irei quando eu morrer? Porém, enquanto o diabo, por um lado, trabalha para fazer com que as almas miseráveis sigam em seus pecados, por outro, também trabalha para manter os pensamentos acerca da condenação eterna longe das mentes delas. E de fato, essas duas coisas estão quase tão ligadas entre si que o diabo não pode fazer a alma continuar a ter prazer no pecado a menos que consiga manter o pensamento acerca da terrível condenação eterna longe da mente dela. Mas eles devem saber que não será assim para sempre, pois se, quando partirem, caírem na destruição eterna, eles se tornarão tão sensíveis aos seus pecados e à punição que lhes é devida que isso os fará clamar. E clamando, que mudança haverá entre os ímpios quando eles partirem deste mundo? Talvez 15 dias ou um mês antes da sua partida, eles fossem levianos, ousados, rudes, bêbados, menosprezassem o povo de Deus, zombassem da piedade e se deleitassem no pecado. Seguissem o mundo, buscassem riquezas, vivessem deleites e fossem contados com os mais corajosos. Mas então eles clamarão quando forem lançados no inferno. Um pouco antes, eles estavam se enfeitando, alimentando as suas luxúrias e prazeres sexuais perversos e indignos, seguindo suas prostitutas, roubando seus vizinhos, contando mentiras, se entretendo e praticando esportes para passar o tempo, para nunca pensar nos seus pecados. Mas agora eles estão no inferno e clamam. Talvez ouviram alguns bons sermões no ano que passou e foram convidados a receber o céu, foram informados de que seus pecados seriam perdoados se buscassem refúgio em Jesus, mas recusaram essas ofertas e desprezaram a graça que um dia foi proposta, mas agora estão no inferno e clamam. Eles tiveram tanto tempo que não sabiam como gastá-lo sem se envolver em prostituições e etc. Gastaram horas e até mesmo dias e semanas satisfazendo as concupiscências da carne. Mas quando partem, erguem os olhos no inferno e, ao considerarem sua condição miserável e irrecuperável, clamam. Em que condição você cairá quando partir deste mundo?
se morrer sem se converter e sem ter nascido de novo. Seria melhor ter sido estrangulado assim que nasceu. Seria melhor ter sido despedaçado. Seria melhor que você fosse um cão, um sapo, uma serpente ou qualquer criatura do que morrer não convertido. E isso será verdade quando você erguer os seus olhos no inferno e clamar ao pensar que quando o juízo final terminar e outros forem levados para o reino eterno da glória, então você voltará para aquelas masmorras de escuridão, de onde saiu para comparecer perante o terrível tribunal, e ali será atormentado enquanto a eternidade durar, sem o menor intervalo, o consolo. Agora, ímpio, miserável, arrogante, orgulhoso, blasfemo e mentiroso, isso deve ser desprezado e ridicularizado? Diga-me, não é melhor deixar o pecado e se unir a Jesus Cristo, apesar da reprovação que você enfrentará? Buscar o bem da sua alma não é melhor do que desfrutar de alguns prazeres, satisfazer seus desejos, recusar-se a ser justificado por Jesus e no momento descer ao inferno e clamar? Considere os tempos e não adie a misericórdia e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você não abra os olhos apenas quando estiver no inferno, clamando em angústia de espírito. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Essas palavras não só evidenciam a condição lamentável dos condenados e o seu triste gemido e lamento sob a sua angústia de espírito, mas também evidenciam, como eu já disse, o seu arrependimento demasiadamente tardio e também que, se pudessem, de boa vontade, gostariam de ser libertados da miséria eterna em que se afundaram por causa dos seus pecados. Essas palavras indicam o desejo que os condenados têm de ser libertados daqueles tormentos em que agora se encontram. Ele diz, e clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essas palavras, Pai Abraão, podem ser difíceis de serem entendidas. É possível que alguns entendam que elas se referem a Abraão e que aqueles ou aquele que aqui clamam sejam judeus. Outros compreendem que essas palavras revelam o clamor que os condenados dirigem a Deus ou a Jesus Cristo, seu Filho, o que penso ser possível, pois é o mesmo clamor proferido pelos ímpios em outras passagens da Escritura. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Lucas 13, 26, Mateus 7, 22. Esses são os clamores que fizeram no momento em que foram rejeitados. Eles também clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos, em Lucas 13, 25. E Jesus rejeita todos esses ímpios, assim como faz nessa parábola. Mas, independentemente de quem for este Abraão, as seguintes verdades podem ser observadas. 1. Os condenados, os quais se encontram em um estado irrecuperável, buscarão ou desejarão a libertação da ira em que se encontram e permanecerão por toda a eternidade. 2. Eles oram, se é que posso dizer assim, sinceramente, para que sejam libertos do seu estado miserável. Essas duas coisas são claras a partir dessas palavras, pois ele não apenas disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Disso inferimos uma terceira observação. Existe um tempo em que os homens, mesmo que clamem e orem, não receberão misericórdia da parte de Deus, assim como aconteceu com este homem. Algumas pessoas estão tão iludidas pelo diabo a ponto de pensarem que Deus é tão misericordioso que concederá qualquer coisa que pedirmos em oração. Eles pensam que tudo está disponível para elas e que poderão obter qualquer coisa enquanto estiverem aqui neste mundo, porque são ignorantes a respeito da verdadeira natureza da misericórdia de Deus e por desconhecerem o modo como ele se torna propício aos pecadores. Em sua grande ignorância, eles pensam que se apenas murmurarem alguma fórmula de oração, embora não saibam o que dizem, nem o que pedem e nem sentem verdadeiramente no coração, ainda assim, Deus se agradará deles e do que fazem. Amigos, eu lhes peço que se preocupem consigo mesmos e busquem com sinceridade o Espírito de Cristo, para que Ele os ajude a lutar e orar. E também os capacite a se apegarem a Cristo, a fim de que suas almas sejam salvas e não chegue o momento em que, embora clamem, orem e desejem ter se apegado ao Senhor Jesus,
sejam condenados. Assim, você pode ver que, embora Deus esteja disposto a salvar os pecadores em algum momento, esse tempo não dura para sempre. Aquele agora que rejeita Jesus Cristo em seu coração será rejeitado por ele no futuro. E mesmo quando clamar e orar por misericórdia, não a receberá. Deus determinou um tempo para se encontrar com aqueles que não o buscam agora. Daqui em diante, eles têm um tempo limitado para se arrependerem de sua loucura e para deixarem de se enganar enquanto viram as costas para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz: também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Provérbios 1, 26. Isso deveria nos admoestar a aproveitar o tempo enquanto ele é concedido, para que não nos arrependamos da nossa incredulidade e rebelião quando formos privados da misericórdia. Ah, amigos, o tempo é precioso e o nosso tempo para ouvir um sermão é valioso. Tenho pensado na seguinte situação: imagine se o Senhor enviasse 2 ou 3 dos seus servos, ministros do Evangelho, aos condenados no inferno com uma comissão. Vão ao inferno e preguem a minha graça aos que estão lá. Que o sermão de vocês tenha a duração de 1 hora. Proclamem os méritos do nascimento, justiça, morte, ressurreição, a ascensão e intercessão do meu Filho. Falem a todos que todo o meu amor está em Cristo e que eu lhes ofereço esse amor completamente. Digam que mais uma vez ofereço os meios de reconciliação. Aqueles que agora arranjam os dentes e não possuem qualquer esperança saltariam de alegria diante da oferta de misericórdia. Quem dera aqueles que conseguem passar dias, semanas e anos rejeitando o Filho de Deus se alegrassem agora com a bondade dessa misericórdia. Pai, ele disse, tem misericórdia de mim. Também podemos observar, a partir dessa palavra, que a misericórdia seria bem-vinda quando as almas estão debaixo do julgamento. Agora mesmo, essa alma está nas chamas do inferno para ser atormentada debaixo da ira de Deus. Agora, tal homem está com os demônios e os espíritos condenados e sente a vingança de Deus. Agora, tem misericórdia de mim. Aqui vocês podem ver que a misericórdia é estimada por aqueles que estão no inferno. Eles ficariam felizes se pudessem obtê-la. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Essas palavras revelam não apenas que os ímpios desejam misericórdia, mas quais são as misericórdias que essas criaturas miseráveis ficariam felizes de receber. O rico desejou a companhia de Lázaro. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Lázaro era amado por Deus e odiado por ele. Portanto, 2. Observe que aqueles santos que, enquanto viveram, foram desprezados pelos mundanos após a morte, esses mesmos mundanos ficariam contentes se pudessem estar na companhia deles. Envia Lázaro agora, embora tenha havido um tempo em que eu não gostava dele. Agora, por favor, permita-me ter um pouco da companhia dele. Embora o mundo despreze a companhia dos filhos de Deus, chegará o momento em que eles desejarão estar, mesmo que por pouco tempo, na presença deles. Observe que chegará o dia em que os santos que agora são desprezados se alegrarão, pois serão consolados. Se for possível, envie Lázaro, aquele que eu desprezei mais do que meus cães, aquele a quem eu não tolerava entrar em minha casa, mas apenas permitia deitar-se à minha porta. Mande-o vir até mim. Agora Lázaro será bem-vindo. Eu desejo receber algum conforto dele. Mas o desejo do rico não será realizado. Por isso, vocês podem ver, ó perseguidores dos santos, que chegará o momento em que eles vos desprezarão tanto quanto vocês sempre os desprezaram. Vocês falaram muitas palavras duras e mentiras contra eles. Perseguiram e lhes causaram males. Mas quando estiverem em sua maior necessidade, eles não terão piedade de vocês. Os justos se regozijarão quando virem a vingança de Deus sobre vocês. E mande a Lázaro. Naquele tempo, os santos serão reconhecidos como santos. Agora, eles são considerados como se pertencesse à seita de Himeneu e Fileto. Mas então, eles serão vistos como os Lázaros de Deus, os filhos queridos do Pai. Embora no presente momento
os santos de Deus não recebam o tratamento apropriado, pois são vistos como mendigos, humilhados, pobres e desprezíveis entre o povo. No entanto, chegará o tempo em que vocês os reconhecerão de modo diferente e desejarão estar na companhia deles para receber alguma bondade da parte deles. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. É assim que as almas que permanecem nos seus pecados clamarão em meio às amarguras dos seus espíritos, quando estiverem experimentando aflições terríveis e tormentos em suas consciências, sem interrupção. Que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. É como se o rico dissesse que aquele a quem eu desprezei e não considerei, aquele para que eu fechei a porta da minha casa e que comia com os meus cães, mande-o que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Essas palavras, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, denotam que ele desejaria receber até mesmo o menor gesto de amizade ou favor. Agora eu ficaria feliz se recebesse a menor misericórdia e conforto, mesmo que fosse apenas uma gota de água fria na ponta do seu dedo. Poderíamos pensar que isso foi um pedido bem pequeno, uma gentileza insignificante, uma gota de água. O que é isso? Tome um balde cheio, se você quiser. Entretanto, observe, aos condenados no inferno não é concedida sequer uma gota de água que molha a ponta de um dedo. Aqueles que morrem sem estarem unidos a Cristo serão atormentados enquanto a eternidade durar, e não terão o menor refrigério, não poderão sequer engolir sua saliva, e muito menos uma gota de água fria. Há que essas coisas comovam os seus corações e os levem a buscar descanso para suas almas antes que seja tarde, antes que o sol do Evangelho se ponha sobre vocês. Considerem a miséria dos ímpios e evitem os seus vícios, que os privam das ternas misericórdias, para que não participem da mesma porção que eles e clamem na amargura de suas almas. Dê-me uma gota de água para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. De fato, a razão pela qual os mundanos perdidos não desejam ardentemente a misericórdia é, em parte, porque não consideram tão seriamente o tormento em que certamente cairão se morrerem sem Cristo. Se as pobres almas considerassem a ira que lhes é justamente devida por causa dos seus pecados contra Deus, elas recorreriam apressadamente a Ele, por meio de Cristo, em busca de misericórdia muito mais do que o fazem. Então, devemos levá-las a dizer: busquemos a Cristo hoje, antes que venhamos a cair em tal aflição. Mas por que é dito que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua? Porque os vários membros do corpo têm a sua participação na culpa do pecado, e logo eles serão punidos de acordo com isso. Portanto, quando Cristo admoesta seus discípulos a não se afastarem dele e para não temerem ninguém, exceto Deus, ele diz: temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lucas 12:5 e Mateus 10:28. Não apenas o membro que se envolveu diretamente com a prática do pecado é que será lançado no inferno, mas todo o corpo, as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos e a língua. Estou convencido de que, embora agora isso possa ser julgado como algo carnal por alguns, no entanto, isso finalmente se revelará ser verdade para o aumento da miséria daqueles que serão forçados a se submeter àquilo que Deus lhes infligirá, segundo o seu julgamento justo. Então eles clamarão: dê-me uma gota que refresque o castigo pelas maldições, maledicências, mentiras e zombarias que proferi, algum alívio para o ardor da minha língua soberba, lisonjeira, ameaçadora e hipócrita. Agora os homens podem usar suas línguas para falarem o que quiserem. Eles podem até dizer: com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Salmos 12, verso 4. Mas então, seus pensamentos e palavras mudarão completamente. Eles dirão: dê-me algum alívio para minha língua enganosa. Frequentemente, eu fico estarrecido ao ver
como alguns homens são descuidados com suas línguas. Com certeza, eles pensam que não serão responsabilizados pelas ofensas que praticaram por meio delas. Se apenas pensassem que serão obrigados a prestar contas àquele que julgará os vivos e os mortos, certamente seriam mais cuidadosos e vigilantes com relação às suas línguas. A língua, diz Tiago, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, 8 e 6. Quanto mal a língua é capaz de causar em tão pouco tempo, e quanto ela pode agredir e ferir. Quão frequentemente, como diz Tiago, ela amaldiçoa o homem. Quantas vezes a língua dá vazão àquele veneno infernal que está no coração, o qual provoca a desonra de Deus, a dor do próximo e a ruína total da própria alma. E vocês pensam que o Senhor ficará indiferente e permitirá a malícia de suas línguas sem jamais chamá-los a uma prestação de contas? Isso não acontecerá. O Senhor não se calará para sempre, mas os repreenderá e exporá os pecados de vocês diante dos seus olhos. Ah, pecador, você e sua língua, juntamente com o restante dos seus membros, serão atormentados por pecarem. E embora isso seja considerado insignificante agora, creio que chegará o tempo em que muitas pobres almas lamentarão o dia em que usaram as suas línguas assim. Alguém dirá: como eu descuidei da minha língua, seria melhor eu ter calado do que falado desse e daquele modo. Ah, quem me dera ter nascido sem língua. Minha língua, minha língua. Preciso de um pouco de água para refrescar a língua, pois estou atormentado nessas chamas para as quais a minha língua, juntamente com o restante dos meus membros, me trouxeram devido aos pecados que cometeram. Essas pobres almas agora são capazes de falar qualquer coisa visando qualquer benefício, por menor que seja. Que tristeza haverá naquele dia em que elas serão punidas pelos pecados que cometeram através das suas línguas, enquanto estiveram neste mundo. Então, se amam as suas almas, tenham cuidado com as suas línguas, para que não se lancem ao inferno devido aos pecados dela, de tal modo que jamais sairão dali por toda a eternidade, pois vocês serão condenados pelas suas palavras, se não tiverem cuidado de suas línguas. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, 25. Essas palavras são a resposta ao clamor dos condenados. Anteriormente, demonstrei quais são os desejos que eles têm depois que partirem deste mundo. Aqui está a resposta: filho, lembra-te. A resposta indica que, em vez de receberem qualquer alívio ou consolo, eles serão ainda mais atormentados por se lembrarem continuamente de sua antiga vida desperdiçada enquanto estiveram no mundo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. É como se dissesse: agora você está ciente do que significa perder a sua alma. Agora você sabe o que é adiar o arrependimento. Agora entende que enganou a si mesmo e que gastou seu tempo em busca de coisas passageiras, terrenas, e que devia ter buscado a Jesus Cristo como a segurança da sua alma. E agora, pela sua angústia de espírito e pelas dores do inferno, deseja desfrutar daquilo que desprezou no passado. Mas infelizmente, você estava enganado e agora está aqui completamente frustrado. O seu clamor não servirá de nada agora. Ele já não é mais aceitável. Esse não é o momento para responder aos desejos dos réprobos malditos. Se tivesse clamado com sinceridade enquanto a graça era oferecida, você teria sido atendido, mas foi descuidado e transformou a paciência e a bondade de Deus em desgraça. Não foi dito a você que aqueles que não deram ouvidos ao Senhor quando Ele clamava, não serão ouvidos quando clamarem a Ele? Ele rirá da sua calamidade e zombará quando o seu temor chegar.